Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Tô eu aqui de novo. Quem já chegou, quem não chegou ainda, vai chamar todo mundo, traz aqui pra live. A live de hoje é sobre ausência de sexo no casamento. Meu nome é Elizabeth Mota, sou fisioterapeuta formada pela PUC, pós-graduada em fisioterapia do assoalho pélvico. Tem muita gente que está chegando agora, tem gente nova, e as outras lives acaba que eu vou atropelando, vou falando os assuntos e a pessoa fica meio perdida quem é essa pessoa que está aí. Então, gente, eu sou Elizabeth Mota, eu sou fisioterapeuta formada pela PUC Paraná, vim morar no Japão. Eu acho que tem gente que já que me conhece e tá assim, tipo, por que ela tá se apresentando de novo? Tem menos de um ano que eu tô aqui no Japão, tô conhecendo ainda, então muita coisa hoje que eu vou começar falando com vocês são descobertas que eu tive aqui no Japão, associado ao meu conhecimento sobre fisioterapia pélvica, sobre assoalho pélvico, sobre sexualidade, sobre a questão sexual feminina principalmente, tá bom? Eu trabalho com isso, eu atuo nesta área e aqui no Japão eu tive que modificar o meu modo de trabalhar porque eu tenho que fazer a prova do Conselho de Fisioterapia. O Conselho de Fisioterapia daqui, que eu entrei em contato em Tóquio, ele liberou para fazer alguns atendimentos, então eu não posso fazer o tanto de atendimento de fisioterapia que um profissional de fisioterapia faz, né? Mas aqui eu tenho um padrão abaixo da graduação do japonês, mas eu tô liberada. Sou instrutora de Pilates também aqui no Japão, com liberação aqui no Japão para ser instrutora de Pilates. A minha atuação aqui no Japão, ela é diferente da atuação que eu desenvolvo no Brasil, né? Todo jeito de avaliar, todo jeito de entender o paciente, de receber o paciente no meu local de trabalho, eu montei um local de trabalho, é diferente. Então, eu estou nessa descoberta e estou montando esse espaço com vocês e estou mostrando o meu trabalho para vocês. Então, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda a esta live. Você que é casado, você que pretende se casar, você que tem um parceiro, você que tem uma parceira, você que acabou de ter um filho e tá nessa questão da sexualidade dentro do casamento, você que quer entender a sua esposa depois que ela teve esse filho, depois que ela teve outros filhos e que de repente a libido dela deu uma reduzida ou ela não está interessada e você está preocupado, vamos conversar sobre isso de uma forma clara, sincera, bonita, né, suave, porque é um assunto interessante que tem me chocado também aqui. Então, o jeito de ver o sexo na sociedade que eu estou neste momento tem me causado alguns espantos, eu vou confessar. E nessa conversa de hoje, eu quero que vocês me informem, vamos trocar essa informação, porque além das informações científicas que eu quero passar para vocês, as bases científicas, o que a ciência diz sobre isso, o que a fisioterapia pélvica pode oferecer a respeito da sexualidade no casamento, o que é que o meu serviço aqui no Japão pode oferecer para você, casal, né, que está passando por essa dificuldade, por esse momento no casamento de vocês, que são jovens, mas que se deparou com essa situação, né, e que não estão querendo se separar, vocês só estão com a dificuldade. E não querem também levar isso adiante desse jeito, desse modo, né? Então, eu quero ter essa conversa franca com vocês, uma conversa bonita, agradável, sincera, respeitosa, tá? E eu quero que vocês conversem comigo de volta. Portal Mi, muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Júnior querido, muito obrigada. A todos que me apoiam nesse serviço que eu desenvolvo aqui. Projeto Mulheres, obrigada meninas, muito obrigada pelo apoio. A Scorpion, a Academia em Iga, a Nath, Estúdio de Estética e a Charmony, né? Eu peço que vocês continuem conversando, tá entrando bastante gente, vamos entrar mais, envie para mais pessoas essa live de hoje, tá bom? A live anterior foi bem rápida, bem corrida, realmente, e essa vai ser no tempo normal e a gente vai manter esse diálogo, tá ok? Muito obrigada, Luísa, Renata, a Massami, boa noite, Célia, boa noite, Carlos,
Quem estiver no Brasil, me dê bom dia para eu ver vocês. Sueli, Fernando, Adriana, Arturo, Amanda, Carlota, William. Gente, bastante gente entrando. Falem comigo, me dê boa noite. Tá? Vão conversando comigo. Ou me dê bom dia, você que está no Brasil. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal que está no Brasil. Vamos começar a live, tá? Falando sobre esses assuntos. Quem chega depois e começa a assistir, né? Ou tá salva a live, nem sempre você está falando comigo. Agora são 8h40 mais ou menos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Da noite aqui no Japão e da manhã no Brasil. Mas a live vai ficar salva. E muita gente fala comigo. E aí, se você vê que eu não tô respondendo, você falou comigo, deixou a pergunta lá. Outro momento, eu vou acabar vendo sua pergunta e eu vou responder. Eu sempre respondo em particular e tal. Muita coisa eu respondo em particular e converso com vocês em particular. O meu telefone de contato é o 81, que é Japão, se você está no Brasil. 81. 80 40 26 3646, tá? Para quem quiser manter contato comigo depois, pode fazer ligação, pode ligar no WhatsApp que eu atendo e esclareço dúvidas. E aí, ou a gente faz o trabalho, eu ofereço o meu trabalho como para a área pélvica, tá bom? Tanto de instruções de pilates quanto voltado para a área pélvica, tá? Vamos lá, né? Vamos lá. Muita gente conversando comigo, tanto vindo até mim aqui na minha sala de atendimento, que fica em Nara, quanto conversando comigo no Instagram, que é onde eu tenho o maior número de gente lá, eu tenho 10 mil seguidores, então é muita gente que acaba conversando no Instagram e atendo mais gente por lá, por isso que sempre venho no Facebook para as lives, mas volto pro Instagram e fico lá no Instagram conversando com todo mundo. Os posts, as coisas que eu desenvolvo lá no Instagram, que acaba repercutindo no Facebook, porque estão conectados, mas eu fico mais no Instagram. Então, muita gente tem me procurado, mulheres e homens aqui do Japão, falando sobre uma questão que está chegando nos brasileiros, ou há muito tempo chegou, e como eu estou conhecendo a comunidade brasileira aqui do Japão agora, estou notando agora. Possivelmente isso já acontece há muito tempo, e para mim é tudo novidade, certo? É que o casamento, depois do segundo filho, ou tem o filho, passa a ser, tipo, cada um por si, vivendo dentro de uma mesma casa. E não tem mais as mesmas intimidades, ok? Não tem mais a mesma intimidade. E aí para de ter a relação sexual por aquele prazer, aquela relação duradoura. É mais a relação de penetração e acabou quando tem relação. Gente, o meu fone, o áudio, tá tudo agradável? Vou pegar uma água aqui pra mim. Tá agradável? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Me avisa se não. Desculpa. E aí, gente, tem me falado que a relação sexual dentro do casamento esfriou a ponto de não ter. Outro dia, tem uns 4, 5 dias, acho que foi na quinta-feira passada, se não me engano, saímos, eu, o digníssimo e mais outro moço, e esse moço, a gente durante o jantar, em japonês, ele faz uma confissão, depois de saber sobre o meu trabalho e tudo mais, ele faz uma confissão, e ele diz que há 13 anos, ele não tem relação sexual com a esposa, que ele teve, estranhamente, eles tiveram 3 relações sexuais para ter uma criança. E elas, boa noite, Amy, tudo bem? Tem 13 anos de casados, eles tiveram 3 relações sexuais para ter uma criança. Teve essa criança, a criança está com 12 anos, mais ou menos, e 12, 13 anos, sei lá, enfim. E depois disso, eles não tiveram mais relação sexual. E eles vivem normalmente, eles dividem a mesma casa, eles são um casal, eles educam a criança, é normal, mas eles não têm a relação de intimidade de casal. E depois disso,
Tá, mas o que que você faz? Você tá tudo bem? Ah, não, eu tenho as namoradas fora. Mas a relação sexual dentro do casamento não tem. Desde esse momento, teve 3 relações, teve bebê, ok, vamos cuidar dessa criança. Eles civilmente são casados, legalmente são casados, faz as viagens em casal, faz os almoços em casal, você vai ver esse casal nas comemorações em família, mas eles não têm a relação sexual. E eu achei muito absurdo aquilo, mas depois, na mesma semana, estive com outros japoneses, casais japoneses, e realmente o casamento dessas 2 japonesas que vou relatar agora, por exemplo, como elas são casadas com pessoas estrangeiras, as relações sexuais delas são frequentes. Já as irmãs dessas meninas, dessas mulheres, elas relatam não terem mais relação sexual depois do filho. E aí elas não querem mesmo a relação sexual. E aí o casamento simplesmente existe. Eles vivem na mesma casa, eles vão às reuniões de família, eles vivem juntos, eles são casal, mas eles não têm relação sexual nem dormem no mesmo quarto. Eles educam uma criança, eles criam essa criança juntos, né? Mas eles não são um casal que tem relação sexual. Isso japoneses, né? Contando pra mim, com tradução e tudo em japonês. Porque eu também não entendo o idioma, então eu preciso muito. Tem coisas que eu vou entender e tem coisas que são termos mais novos, são novos. Oi, Júnior, tudo bem? E aí? E os brasileiros? Pois é. E também tem os casos das brasileiras que tem contado pra mim que não, Beth, eu não quero mais ter relação sexual. Por mim, outras falam que, se for tipo 5 minutos, vai lá, acabou, tá bom, não tenho necessidade. Outras dizem que não sente vontade, que não tem interesse, ou outras ainda relata que nunca teve interesse. Então, assim, é uma situação que para mim é novidade, né? Que é um quadro novo que se apresenta. E, por favor, quem souber diferente, quem estiver falando assim, Beth, não é bem assim, tal, vamos conversar aqui e me diga que não é assim. E ok, porque eu sou nova aqui, eu tô aprendendo sobre a comunidade japonesa, estou aprendendo sobre a comunidade brasileira no Japão. Então, são, né? Não tenho as respostas todas desse novo quadro que se apresentou para mim, né? Porque o que é normal para mim no Brasil, né? É uma coisa lá no Brasil. E aqui o normal daqui é o normal daqui, né? São coisas diferentes. No Brasil, por exemplo, mulheres de 65 anos e já foram ao meu consultório para ser atendida com o parceiro. Porque os 2 ainda tinham relação sexual, mas notou uma redução e aí elas foram procurar meu atendimento. Outros, a mulher continua querendo a relação sexual, mas por causa de uma diabetes, que o marido foi acometido, ou de um AVC, ou de alguma alteração, que fez com que ele parasse de ter relação sexual, mas não ela. Ela vai continuar tendo desejo e querendo a relação sexual. Brasileiras que eu atendia no Brasil, né? Aqui, as mulheres que têm me procurado para atendimento está até os 44 anos, 50 e poucos anos, né? Mas dentro desse grupo que me procuram, né? Tipo, os mais altos, o mais alto eu acho que 50 e poucos anos. Mas ainda dentro desse grupo de 28 a esse 40, 50 e poucos anos, elas ainda estão no ápice, né? E continuam tendo a atração sexual pelos seus parceiros. Bom, o que pode estar acontecendo e o que pode levar uma mulher ou um homem a não querer mais a relação sexual? Posso fazer uma pergunta sobre o preservativo? Claro, por favor. Ou nada a ver com ela? Não, pode fazer sim. Qual a sua pergunta, Júnior? Pode fazer. Então, eu vou aguardar a tua pergunta aqui. Se tiver mais gente que eu não tô vendo a pergunta aqui, gente, me avisa. E aí eu volto e você pode perguntar de novo para poder eu saber que você tá aqui perguntando, tá? Mas pode perguntar.
E compartilhe a live, por favor. Boa noite para quem está entrando agora. Bom dia para quem está no Brasil. A live de hoje é sobre ausência de sexo no casamento e por que essas pessoas estão sem fazer sexo no casamento, principalmente aqui no Japão. Eu estou tentando encontrar uma conversa aqui e vocês, por favor, tirem suas dúvidas comigo e eu vou tirar minhas dúvidas com vocês, porque eu também acabei de chegar. Então, a parte científica, ok, eu sei do que eu estou falando. Mas se eu estiver falando alguma bobagem a respeito da cultura, e se eu estiver falando alguma coisa que não é real a respeito do comportamento que eu estou citando, me avise e fala assim, não, Beth, talvez seja isolado, um caso isolado, que acaba que está acontecendo aí, tal. E eu vou compreender, porque uma coisa é eu chegar agora e visualizar isso, e uma coisa é você que mora 30 anos aqui no país, e aí tem uma experiência diferente, tem uma visão diferente, você sabe de muito mais informações do que eu. Então, eu estou aberta a vocês me explicarem, ou contarem, ou fazerem relatos, ou discordarem de mim, dizer assim, Beth, não é bem por aí. É assim, tá bom? Então, sempre deixando claro que eu acabei de chegar e são informações que eu estou absorvendo nesse 1 ano e meio que estou aqui no Japão, ok? Continuando. Bom, gente, existem vários fatores que podem fazer a pessoa deixar de querer a relação no casamento, tá? Eu tô falando no casamento porque é o contexto do nosso quadro aqui, tá? Então, eu vou sempre dizer que é no casamento. Porque ali vai ter a rotina, né? Vai ter duas pessoas convivendo sempre juntas. Vai ter as desavenças dos dias, né? As complicações, a falta de dinheiro, a presença dele, a presença de terceiros, sei lá. Terceiros que eu digo, tipo, o pai, a mãe, o vizinho, sei lá, quem que queira se meter na relação. Então, essas são coisas de um casal, certo? De um casamento. Da relação dentro do casamento, seja a pessoa que está morando junto há 2 meses ou há 40 anos, tá? Então, tipo, dentro desse contexto, quais são as coisas que podem fazer a pessoa perder esse interesse, tá? Tanto homens quanto mulheres. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada, Williana Bueno. Tá certo meu nome? O seu nome? Desculpa se eu falei errado. Muito obrigada pelo acolhimento. Então, gente, tem várias coisas que podem estar relacionadas nessa falta da libido, nessa baixa libido, nesse interesse reduzido, tá? Por quê? Por exemplo, mulheres que entraram na menopausa, elas vão ter uma redução da libido pelas reduções de hormônios, né, que são importantes para esse aumento da libido. Boa noite, Adriana, tudo bem? Por hormônios que são a redução desses hormônios que são importantes para essa libido, como por exemplo a testosterona na mulher, ela vai cair, né? Ela vai ter uma queda brusca da testosterona e a testosterona é responsável pela essa libido, pelo desejo, essa empolgação sexual. É da importância da testosterona. E na mulher, quando ela chega na menopausa, essa testosterona vai reduzir. Mas tem outros hormônios na mulher que vai ter a responsabilidade da libido, de aumentar esse interesse sexual, essa aptidão sexual, ok? Então, ok, caiu a testosterona, mas ela vai voltar a ter o prazer sexual, o interesse sexual, tá? Bom, mas além disso ainda tem a sequidão. Boa noite, Márcia, tudo bem? Vai ter uma sequidão, um ressecamento, né? Ali no canal vaginal, na própria vulva ali, vai ter um ressecamento. O canal vaginal, ele vai sofrer a musculatura vai ficar mais rígida. E ela pode sofrer fissuras, ela vai ficar mais ressecada. E isso pode também causar vai causar um desconforto na mulher. E essa mulher também pode sentir dor, um desconforto na relação sexual. E ela vai reduzir o desejo sexual dela, tá? Naquele momento. Uma coisa também que pode acontecer é que ela vai, por exemplo, ter uma baixa na lubrificação vaginal dela. Então, nesse processo, também ela vai dar uma segurada e aí vai ficar
querendo pouco a relação sexual. Mas depois que iniciou, se tocou direito, se o parceiro teve a paciência e tal, vai fluir, ok, vai usar um lubrificante, vai usar uma pomadinha, vai usar até tudo começar a voltar a um estado de hidratação, lubrificado e tudo, e aí vai voltar, tá bom? Bom, fora esses fatores da menopausa, né? Se a mulher não tá na menopausa, o que outros fatores podem reduzir o interesse dessa mulher no sexo dentro do casamento, né? Também os fatores emocionais. Por quê? Se a mulher, principalmente aqui no Japão, mulheres, vocês aqui no Japão, quantas horas vocês trabalham no dia? O que vocês fazem o dia inteiro, né? Ficam de pé na fábrica? Depois que você sai da fábrica ou do seu trabalho, o que você faz? Você tem que passar, buscar suas crianças. Você tem que ter um tempo com suas crianças para mostrar a atividade da escola, ou seja lá o que for. E aí, sobra tempo para você, né? Se você não tem um parceiro e esse parceiro te acolhe, né? Faz as suas obrigações. Tô dizendo as obrigações dele, né? Se ele não faz a parte dele nessa relação, acaba que você fica sobrecarregada, certo? Se você fica sobrecarregada, mais água. Você fica sobrecarregada depois de um dia de trabalho, depois de buscar os filhos, depois de tudo. Adivinha o que vai acontecer? Você também vai ter uma redução no interesse sexual. Você também quer o sexo, você também queria estar animado que nem ele estaria, mas você não tem a mesma carga de trabalho que ele, né? Você, além de ter a carga de trabalho da fábrica, você tem a carga de trabalho de casa, você tem a carga de trabalho dos filhos, né? E aí, depois te perguntam por que é que você não quer sexo. Porque deitar numa cama e ficar lá esperando não é bem sexo, isso é penetração. Sexo é outra história. Sexo não tem a ver com penetração, entendeu? Sexo é um conjunto de coisas. Então, se você tá cansado do seu dia a dia, você não consegue mais ter tempo pra você, você não consegue arrumar sua unha, você não consegue arrumar seu cabelo, você não consegue comprar uma roupa que você se sinta bem, sair com suas amigas, desabafar, conversar, você não consegue fazer essas coisas todas. E aí alguém ainda te exige que você esteja pronta e preparada para a relação sexual à noite, sendo que relação sexual não é só a penetração, pelo amor de Deus, é difícil. E isso faz com que você vai perdendo o interesse, vai perdendo interesse naquela pessoa, vai perdendo interesse na relação sexual, e aí você, uma hora você para de vez e você vai ficar só com a casa, com os filhos e com o trabalho. E pronto. E você não vai sentir falta. E dane-se o mundo, né? Mas é porque você é fria? É porque você não gosta do seu marido? É porque você... Não, é porque você foi desgastada. Você ficou desgastada, você foi esgotada, suas forças foram esgotadas. E é fácil falar quando você trabalha só nas 8 horas lá, só trabalha na fábrica, mas chega em casa, tem roupa lavada, tem comida pronta, seu filho reclama ou faz uma coisa, você fala com sua mãe, o banheiro tá limpo, o seu banho tá pronto, você pode deitar na cama a qualquer hora. Ou seja, você tem a mesma vida que você tinha na casa da sua mãe, só que ela não é sua mãe, ela é sua esposa. E aí, pois é, mãe faz um papel de mãe e esposa de esposa. Na hora que sua esposa começar a fazer o papel de mãe, mãe não transa, querido. Então, acabou. Mãe não transa, entendeu? Você entendeu, né? Então, na hora que sua esposa começar a perceber que você fez da sua casa, da casa da sua esposa, né? Na sua casa conjugal, a mesma história que você fazia na casa da sua mãe, ela vira sua esposa, sua mãe, e aí, mãe não transa, tá? Então, contente. Só que ela, por outro lado, ela quer, né? Ela só não tá querendo com você, que virou filho dela. Fica aí a dica. Bom, mas existe mais coisas que vai quebrar ali a liga entre o casal dentro do casamento, que é o respeito, a convivência, um monte de filho, casa apertada, sem privacidade e as questões
musculares do assoalho pélvico também. Por quê? A mulher, ela, por exemplo, tem vários partos, ou teve um parto que causou uma alteração na musculatura, no canal vaginal, e ela perde, por exemplo, essa força de contração dessa... Que bom que você adorou! Então você perde essa força, né, de contração, ou você sente que sua autoestima foi alterada depois de você ter um bebê, porque você se sente com a autoestima baixa, você não tem mais a mesma sensibilidade, ou você percebe que depois do parto, depois da cirurgia do parto, você teve alguma alteração e aí você vai perdendo essa autoestima para o sexo. E se o seu parceiro não souber estimular isso de volta, porque ele é com os olhos dele que acaba que a mulher se vê. Parte disso, parte do que a mulher sente de beleza, e também ele. Mas é que a autoestima do homem, ela é diferente da autoestima da mulher. Ele pode ser um desgraçado feio, mas ele se acha o top das galáxias. Mas já a mulher pode ser a mais poderosa, né? A autoestima dela, raramente ela é em cima. Ela se vê gorda, ela se vê feia, ela se vê com rugas, ela se vê várias coisas que não deveria, minha senhora. Mas quem sou eu, né? Eu só precisava que você procurasse a psicóloga para poder você contar isso e ela falar assim, mas é que eu não sou psicóloga. Mas é uma questão muito verdadeira isso de que a autoestima feminina, ela é diferente da autoestima masculina. Então, se a mulher se vê com os olhos do outro, né, do parceiro dela, e ele fala pra ela, nossa, depois do teu filho, nossa, olha como você está. Isso, se ele não fosse parceiro dela, se ele fosse tipo, sei lá, qualquer outra pessoa, não afetaria tanto quanto ele sendo o parceiro dela. A pessoa com quem ela escolheu, a pessoa que ela deu a luz ao filho deste ser, né? E esse ser não valoriza a mulher que tem. E aí depois ele quer uma relação sexual plena, suave e agradável. Não vai rolar. Então, a questão do pós-parto e a questão da musculatura da mulher, de como a mulher se sente e como ela consegue a contração dessa musculatura, o relaxamento, a qualidade do movimento da musculatura. Deixa eu pegar para vocês aqui. Sim, eu tenho uma pepeca de pelúcia. Na verdade, filtro. Bom, então, o jeito com que essa mulher percebe essa musculatura e como ela consegue contração, tudo influencia, sim. Perdão. Influencia na qualidade da qualidade da relação sexual, tá? Bom, como é que se pode solucionar isso? Mas outra coisa, de que forma isso pode alterar? Primeiro, na autoestima. E segundo, que dependendo de como ficou a musculatura, essa musculatura, né? Depois do parto, por exemplo, ela pode perder um pouco da contração, da força de contração. E na hora da penetração, por exemplo, ela pode, por exemplo, perder um pouco do atrito. E o atrito durante a relação sexual é o que dá maior prazer, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Lembrando que a relação sexual ela não é só a penetração, mas isso influencia também, certo? Então, dá para melhorar isso? Dá para fazer contrações, dá para fazer fortalecimento ou trabalhar com relaxamento dessa musculatura. A gente pode melhorar essa musculatura e vai interferir sim na qualidade da relação sexual, tá? Outra coisa que as mulheres acabam mexendo com a autoestima da mulher é a perda da urina durante o período da gravidez. Ela sente que alterou alguma coisa, mas depois da gravidez, ela percebe que um espirro, uma coisa ou outra, ela já está perdendo um pouquinho de urina e pode até acontecer de perder na relação sexual. Aí juntando a sensibilidade que ela já estava, porque o corpo dela já se alterou por causa da gravidez, ou que ainda não perdeu aqueles quilos
quilinhos que ela queria ter perdido e tal. E ainda o fato dela estar perdendo um pouquinho de urina, por exemplo, se essa musculatura não voltou ainda à qualidade que tinha anterior, isso também vai interferir na relação sexual. Por que isso? Porque a mulher pode acabar ficando insegura, né? Vai deixar a mulher mais insegura e isso vai interferir na qualidade da relação sexual. E isso pode alterar também o desejo, a vontade que ela poderia ter de ter relação sexual. Beth, então o problema tá com a mulher. Não, né? Senhores, outra coisa que vai, né, fazer uma mulher perder o interesse sexual no senhor é o senhor chegar. Você já está atendendo aqui no Japão? Estou atendendo em Iga. Em Iga, sim. Eu atendo em Iga, mas lá em Iga eu dou aula de pilates, tá? Aqui em Nara, em Sakurai, em Nara, eu tenho uma sala para atendimento e é um atendimento diferente do que eu atenderia no Brasil, mas ainda assim, com todo o meu conhecimento científico, todo o meu conhecimento de faculdade, toda a minha pós-graduação, eu consigo ainda fazer o atendimento voltado para mulheres que precisam, por exemplo, tratar a musculatura para a incontinência, para essa baixa libido, esse tipo. Licença, minha garganta. Então, longe? Você tá onde? Qual estado você tá? Eu agora tô atendendo gente de Kanagawa, Aichi, Mie e esqueci o outro lugar. Pois é, bem longe também. Mas aí é assim, tem os horários, eu atendo, tem que ser para agendamento, com uma semana de antecedência para organizar a agenda, ok? Uma semana de antecedência ou até 15 dias de antecedência, sempre sábados, feriados, domingos e pela manhã, a partir do ano que vem, a partir de 2021, as manhãs vão estar livres para atendimento, ok? Então, onde é que você está? Bom, então existe o tratamento, dependendo do que você tem, a gente vai trabalhar com pilates, a gente vai trabalhar com pompoarismo, a gente vai trabalhar com fortalecimento dessa musculatura, seja a minha musculatura está com alteração na qualidade do movimento, no contrai ou no relaxa direito. O que você tem, dependendo do que você tem, dá para tratar. E aí, no casamento, vai se descobrir por que é que essa relação sexual não está existindo. Será que é porque você, querido, não está estimulando sua esposa o suficiente? Ou porque você só chega querendo a penetração, e aí penetração não é relação sexual. Penetração é coito. É tipo penetração. E a mulher, ela não tem o prazer só na penetração. A maioria das mulheres, elas têm o prazer sexual apenas no estímulo clitoriano e não na penetração. Pouquíssimas mulheres têm o prazer na penetração, ou seja, elas chegam ao orgasmo na penetração, ok? Então, se você, mulher, pensa assim, nossa, nunca cheguei ao orgasmo e tal, vamos brincar de outro jeito, vai estimular de outro jeito. O parceiro dentro do casamento que aprendeu que era só de um jeito, brinca de outro jeito, aprende novas técnicas, busca saber se pode usar um brinquedo ou outra coisa, um acessório ou várias coisas, gente. O casal, ele não tem que estar preso no que acredita que tem que ser daquele jeito, porque cada corpo é um corpo. Tanto o corpo do seu marido, ele tem um jeito de ser estimulado, que você tem que perguntar para ele qual é, e tanto o corpo da sua esposa tem um jeito de ser estimulado. Se você tiver 1000 esposas, coitado de Salomão, que tinha 1000 esposas, né? Porque é possível que cada uma tenha um jeito diferente de ser estimulada. Um jeito rápido, um jeito lento, são coisas diferentes. Então, se você tem 1000 mulheres, a 1000 mulheres, você vai ter que perguntar como é que ela quer. Porque cada uma vai ter um jeito diferente de ser estimulada e que não é padronizado. Também os homens, muitos homens ainda têm uma
digamos que uma prática sexual ainda caricata, digamos assim. Não é a palavra, mas vamos colocar assim. Porque aprende no filme pornô, sei lá, no amigo, no sei lá quem, no vizinho, no vô, que é daquele jeito, e nem ele sente o prazer completo e total. Aí encontram lá uma pessoa que um dia desenvolve isso com ele, ele fala assim, nossa, eu apaixonei, é essa mulher da minha vida. Na verdade, ela só tocou no ponto que você nem sabia que era o seu... Porque você não se conheceu, pensou que era só estimular ali e acabou. Quando o sexo é um complemento de várias coisas. Então, cabe sempre perguntar... Pode anotar e pode conversar comigo em particular, que eu vou te explicar, que a gente vai conversar sobre o assunto, tá? Quem tiver interesse, o meu número é Japão, né? 81 80 40 26 36 46 80 40 26 36 ok? Então, estimule sua mulher em outros pontos, descubra qual é o ponto que essa mulher sente prazer. Muitos homens, por exemplo, interessante isso, também sobre você e o seu parceiro. Muitos homens não têm o prazer sexual no sexo oral, fazer o sexo oral neles, mas eles ainda assim continuam pedindo ou continuam deixando, porque foi ensinado que todo homem tem prazer com sexo oral. E aí ele, ok, mas não é tão interessante, mas ele nunca vai dizer, porque o machismo diz que homem que é homem tem que ter isso, né? Então, homem que é homem sempre vai querer o sexo anal e sempre vai querer o sexo oral. E não é, nem todo homem quer, mas nem todo homem te confessa isso, a menos que ele se sinta tão seguro a ter te confessado isso. E isso é muito sério, porque outras práticas em homem são ditas que é ser gay, ser bichinha e etc. Quando ninguém tem domínio entre uma relação de homem e mulher. Dentro do casamento, a relação é de vocês dois, é só de vocês dois. Essa de vocês saírem contando pra se achar e chegar no bar e no jogo de futebol e contar que fez isso e aquilo, é bobagem. Porque o do seu amigo não vai ser igual à sua. E a da sua amiga também não vai ser igual à sua. E o prazer que sua amiga tem de um jeito, se ela ficou, virou de ponta cabeça, não vai ser igual pra você. E não adianta tentar imitar. Ah, porque a fulana de tal esguicha. Mas você sabe o que é o esguichar, você sabe o que é o squeeze, você sabe o que é isso. Você sabe o que ela tá fazendo, sabe? Ah, porque no filme pornô aconteceu isso. Não. Cada casal tem o seu jeito, o seu modo. E cada um tem que descobrir o que gosta. Não tem problema se ele não gosta do sexo oral. Ele não é menos ou mais homens porque não gosta. Ele só não gosta. E se ela também não se sente à vontade com o sexo oral, também ok. Você tem que respeitar. Ela não tem prazer. E você não vai forçar isso nela. E também o inverso também. Então, tem que ser conversado. Pois é, Júnior, você tá certo. Você que tem razão. Né? É mais fácil você descobrir de uma única mulher, não é verdade? É melhor. Porque você vai ficar mais completo. Ela vai saber sobre você e você vai saber sobre ela. Mas se você está decidido a ter várias mulheres, vai ter que decidir também perguntar para várias mulheres o que essas várias mulheres querem. E também nos homens. Os homens também, gente. Tem um que gosta de um jeito, tem outro que vai gostar de outro jeito. E muitos nem falam tudo que gostam por medo, por receio, por saber que você pode achar ele assim ou assado. Muitos homens têm uma sensibilidade são muito mais sutis, são mais sensíveis, gostam de carinho e tal, mas nem sempre tem a oportunidade de confessar essas coisas, porque parece de fato a confissão, parece que eles estão cometendo um crime ser desse jeito. E não tem crime nenhum, cada um sabe de seu próprio corpo. E dentro de casamento, se você descobre isso,
isso é saudável, é agradável, é bom, e isso pode mudar a relação que você tem até hoje, ou tinha até hoje com a tua digníssima e com o teu digníssimo, né? Se vocês mantiverem essa comunicação, ao invés de ficar perguntando pro amigo, pro vizinho, pro parceiro, pro vô e tal, o que fazer, sendo que você tinha que perguntar para a pessoa que está com você o que fazer, certo? Então, esse tipo de questões, dentro do meu espaço de trabalho, vou saber o que está acontecendo com o casal. Por exemplo, se o casal vem me procurar meu atendimento, eu primeiro vou sentar, se é uma questão de casal, eu vou saber o que esse casal está passando, se é um problema estrutural, hormonal, um problema que é comigo, que eu possa atender, ou é um problema que você tem que procurar um médico para tratar as questões hormonais, ou um psicólogo para tratar as questões emocionais. Ok? Bom, gente, eu acho que já deu nosso horário, eu não sei nem que hora é agora, mas eu acho que já tenho que ir, não é mesmo? Boa noite. Quem tiver pergunta, gente, pode conversar comigo. Tá certo. Quem tiver alguma pergunta, vem conversar comigo no particular, no telefone ou no Instagram. O meu Instagram que eu sempre tô atendendo é o Chegue e Se Aproxegue. Tudo com CH. Chegue e Se Aproxegue. Também tem o WhatsApp, Japão 81 80 40 26 3646. Eu atendo a parte da tarde, esse é até dezembro, né? Até esse final de dezembro, eu só estou atendendo da tarde e noite, depois das 2 da tarde até as 22 da noite. E aí, 2021, o dia inteiro eu vou estar disponível para atendimentos, ok? Pode ligar, manda mensagem, a gente agenda o horário de você ligar e a gente vai conversar sobre suas questões. Atendo pessoas que no pós-parto, quem está se preparando para o parto, quem quer meu acompanhamento durante o parto, tá bom? Durante a gravidez e parto. Também atendo casais e atendo com pilates, ok? Tô disponível. Beijo, obrigada. Fixar meu nome. Eu não sei fazer isso ainda, mas eu vou aprender e eu vou te mandar, Kelly, o número, tá bom? Meu Facebook, eu Chegue e Se Aproxegue, tá bom? Muito obrigada. Vai, Corinthians, meu Deus do céu, sempre tem um. Gente, quem quiser mais conversa, por favor, pode ir até o Face ou o Instagram ou o WhatsApp pra gente continuar a conversa. Projeto Mulheres, obrigada. Portal Me, muito obrigada. Nath Studio em Iga, muito obrigada. E Scorpio e a Charmony, até mais. Beijo. Tchau, tchau, gente.